Fala galera, beleza? Guidio na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí para nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 1. Pessoal, na aula de hoje nós vamos mostrar aqui o nosso terceiro e último caso, que é o caso subaamortecido. Terceira possibilidade aí como solução para a nossa querida equação diferencial de segunda ordem homogênea, que vai modelar o nosso circuitinho elétrico RLC de segunda ordem sem fontes. Eu já apresentei para vocês esse tipo de solução, já mostrei, né, essa expressão, vocês estão vendo a expressãozinha em vermelho aqui, ó, tem cosseno, tem seno, tem exponencial. O objetivo dessa aula é mostrar para você como é que a gente chega nisso, como chegar nisso usando a nossa querida matemática, ou matemágica, se você preferir, porque é uma magia muito doida que vai acontecer aqui. E para isso é muito importante que você tenha assistido a aula anterior, onde eu faço uma revisãozinha de números complexos, porque lá eu passei conceitos sobre números complexos que nós vamos utilizar nessa aula. Fechou, pessoal? Se você não assistiu, volta lá, assiste, depois você volta para cá para conferir. Muito bem, vamos começar a trabalhar aqui fazendo uma breve revisão do caso subaamortecido, que é o terceiro e último caso aqui, que é apresentado como solução. Nós estamos num caso em que alfa, vamos colocar aqui, ó, alfa é menor do que ômega zero, alfa menor do que ômega zero, e se isso é verdade, essa raiz quadrada aqui, ó, só lembrando, né, S é igual a mais ou menos, aliás, S é igual a menos alfa, mais ou menos essa raiz quadrada, os valores de S ali que satisfazem a equação característica, toda aquela história, não vou ficar repetindo aqui, senão vai ficar bem cansativo. Mas a moral da história é que essa raiz quadrada, que está aí, ó, raiz quadrada de alfa quadrado menos ômega zero ao quadrado vai ser um número negativo. E aí vai aparecer o J ali na expressão. Eu acho que não custa nada fazer com vocês, né, mostrar como é que o J aparece na expressão. Então vamos escrever a raiz quadrada aqui rapidinho em vermelho, vai ficar assim, ó. Esse termo, tá vendo aqui, ó? Esse termo pra gente agora é um termo negativo. Se alfa é menor do que ômega zero, alfa quadrado menos ômega zero ao quadrado vai dar um valor negativo. Então, ó, olha a sacada, pessoal. Vou pegar esse termo aqui e vou multiplicar por menos 1. Pego aqui, ó, multiplico por menos 1. Menos 1 que multiplica, agora eu faço uma breve inversão. Ficou ômega zero elevado ao quadrado menos alfa elevado ao quadrado. Não é? É a mesma coisa, não é? A gente já está pensando que esse cara é um valor negativo. Fechou? Então tá aí, ó, multipliquei por menos 1 e inverti os termos. Era alfa quadrado menos ômega zero ao quadrado, ficou ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado. Ok, posso quebrar isso aqui em duas raízes. Ó. A raiz de um produto é o produto das raízes, não é? Então ficou raiz de menos 1, que é j, raiz de menos 1 é j, isso aqui ficou j que multiplica a outra raiz quadrada que eu nem vou mexer. Então ficou raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos alfa elevado ao quadrado. E esse termo a gente costuma chamar de ômega d, que é essa raiz quadrada aí com esses dois termos, né, para não ficar carregando esses termos ômega zero e alfa aí toda hora, a gente só chama esse cara de um só. Esse termo a gente chama de ômega d. Então notem, pessoal, que eu tenho agora dois valores de S que satisfazem essa expressão. Os valores aqui, ó, são S1 e S2. S1 é igual a menos alfa mais J ômega d. S2 é menos alfa menos J ômega d, onde ômega d, já deixei em verde aqui, ó, só para você anotar, tá o scriptzinho pronto para você fazer as anotações. Aí, ó, ômega d é essa raiz quadrada que vocês estão vendo aí. Fechou, resumo feito. Agora vamos, de fato, à solução, né, pessoal? Que é o que vai complicar um pouquinho a nossa vida. E vamos recordar, ó. A nossa equação diferencial era essa aqui. Tá dada aí a equação diferencial de segunda ordem homogênea. E a nossa tentativa de solução, que é, por sinal, como nós encontramos lá a equação característica desse problema, era dada por essa exponencialzinha aqui, não é? Ó? Só que essa exponencial ela conta com apenas um valor de S. Tá ali, ó. A vezes Z elevado a ST. No entanto, nós encontramos dois valores de S. E aqui vale exatamente a mesma justificativa que eu passei para vocês no caso sobreamortecido, que é onde eu tinha duas raízes reais e distintas. Nesse caso, eu tenho duas raízes distintas, só que elas são complexas. No entanto, vale aquela mesma observação. Se a primeira raiz é solução e a segunda também é solução, então uma combinação linear também é uma solução. Uma combinação linear entre as soluções também é solução. E agora vamos começar a nossa demonstração matemática, que é um tanto árdua. Vamos colocar aqui, ó. Então a solução do nosso problema é dada por essa expressãozinha aqui, ó. Isso aqui vai ficar A1 vezes E elevado a S1t, só que quem que é S1, pessoal? S1 é menos alfa mais J ômega d. Então, opa, deixa eu colocar aqui bonitinho, ó. Então é J ômega d. E tudo isso multiplicando o tempo, ó. Por quê? Porque tudo isso, pessoal, ó, menos alfa mais J ômega d é o S1. Lembra? O S1 está ali em cima. Posso até voltar para você ver ali, ó, S1 e S2. Tá vendo? Em azul. Belezinha.
E agora, mais A2. E agora é exatamente a mesma coisa, pessoal. É trabalho braçal mesmo. Espero que você vá anotando aí no seu caderno, enquanto eu anoto e falo feito doido aqui. Então, ficou assim, ó. A2 vezes E elevado, e agora o S2. O S2 é menos alfa. Então, S2 é menos alfa, menos J ômega dt. Tentando fazer aí, me esforçando ao máximo para fazer uma letrinha bonitinha. Prontinho. Pessoal, agora, qual que é a questão? Vejam que não apareceu seno e cosseno aí. Eu quero fazer seno e cosseno aparecer, por matemática. Qual que é a questão? Eu vou ter que desenvolver essa expressão matemática, vou desenvolver isso aqui, vou desenvolvendo, e uma hora espero que o seno e o cosseno apareçam nessa expressão. Muito bem, é o que nós vamos começar a fazer a partir de agora. Primeira coisa que eu vou fazer, eu noto que eu tenho aqui os índices ali, os expoentes, se somando ali na exponencial. Posso quebrar, usar a engenharia reversa e quebrar isso aí em duas exponenciais. E vamos fazer isso agora. Eu vou fazer isso usando o recurso copy-paste aqui para facilitar um pouquinho a nossa vida e para o vídeo não ficar tão chato. Então, primeiro termo, ó, vou quebrar em duas exponenciais. A primeira exponencial ficou e elevado a menos alfa t. Então, ficou assim, ó, A1 vezes e elevado a menos alfa t vezes e elevado a j ômega dt. Aqui, ó, o primeiro termo aparecendo aqui pra gente. E esse ômega d, só para deixar bem claro, não são duas constantes ou variáveis, enfim, não são duas incógnitas não, tá, pessoal? São o dzinho aí, o d é o índice do ômega. Vou fazer bem grande aqui, ó. Isso aqui é ômega índice dzinho, tá certo? É assim que a gente costuma usar. Ômega d é uma constante só, vamos falar dessa forma, tá? Só para deixar bem claro. Eu digo isso porque às vezes aqui aparece, né? Parece que são duas letrinhas, mas não. O D é o índice do ômega. Espero que isso tenha ficado claro. Ok. O que mais? Mais, vamos escrever aqui agora. Ó. Agora tem o A2, né? Vamos colocar o A2. Isso aqui ficou A2, usando o mesmo recurso. A2 vezes o exponencial de menos alfa t. Ficou assim, né? E elevado a menos alfa t, vezes ainda E elevado a menos J ômega d, vezes o tempo mais uma vez. Perfeito, pessoal. Legal. O que mais que eu posso fazer aqui? Agora vejam que o menos alfa eu posso colocar em evidência. Não posso? Vamos escrever isso aqui agora. Isso aqui ficou E elevado a menos alfa. Na verdade não é menos alfa. Eu falei menos alfa, me desculpem. É menos alfa t. Então tá aqui. E elevado a menos alfa t que multiplica. E agora ficou assim, né? Ó. A1, vou copiar aqui para facilitar um pouquinho a minha vida. Ó. Opa, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Fiz alguma cagada. Beleza, tá aqui. Então ficou A1 vezes J ômega d, vezes o tempo ainda, né? Vezes dt, então, o J ômega dt, mais uma vez aqui vamos fazer A2, aqui ó, A2, vamos escrever aqui, A2 vezes o exponencial de menos J e elevado a menos J ômega dt. Aqui, deixa eu escrever rapidinho, bonitinho, tentar fazer uma letrinha bonita aí para agradar a galera. Vocês sabem que eu não sou muito bom de letra, né? Mas tá aí, pessoal. Perfeito, legal. No final das contas, é isso, era aí que eu queria chegar. E agora, pessoal, como é que eu desenvolvo essa expressão? E aí, eu vou começar a recorrer ao que nós vimos na revisão de números complexos lá na aula passada, olhando especialmente para esses dois termos que eu estou destacando aí para você, ó. E elevado a j ômega dt e E elevado a menos j ômega dt. Isso aí a gente pode usar a fórmula de Euler para desenvolver essa expressãozinha. O que diz a fórmula de Euler para essas duas exponenciais complexas? Vou colocar aqui a forma geral bem rapidinho. Ó. Quem é E elevado a j θ? E elevado a j θ, pela fórmula de Euler, isso aqui é cosseno θ, vai escrevendo aí no seu caderno. Isso aqui é cosseno θ mais j seno θ. O que é chato, né? Apareceu aí mais uma vez o número complexo, mas já já a gente elimina ele, vocês vão entender o porquê. Ok, e quem é, já ganhando de bandeja aqui, ó, quem é E elevado a menos jθ? Quem é E elevado a menos jθ? Vê? Vou escrever aqui rapidinho, vou colocar ali o sinalzinho em vermelho para você, o sinal de menos. E elevado a menos jθ. Isso aí é cosseno θ menos j seno θ. Então, é só apagar o sinalzinho positivo aqui, o sinalzinho de mais, e trocar por um sinalzinho de menos. E beleza, pessoal. O que vocês acham que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula de Euler na minha expressãozinha que está em preta ali em cima. Vamos identificar quem é o θ nas expressões ali de cima? Fácil, né? O θ é o termo, olhando aqui, ó, ali em cima, E elevado a jθ, o θ é o termo que está multiplicando o j. Ou seja, o θ vale ômega dt. Tá aqui, ó, ômega dt é o nosso θ, é o θ que vai lá na fórmula de Euler, e é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Vamos fazer essa modificação. É um saco, sei disso, né? Tem muita matemática, é bem chato,
mas não tem muito jeito, né, pessoal? Sem sacrifício, ninguém vê coisa legal na matemática. Infelizmente, a vida é assim. Vou deixar a fórmula de Euler ali no cantinho para a gente colar e vamos escrever novamente as nossas expressões. Está quase acabando, prometo, só que não, tá? Tem bastante coisa ainda. Olha lá, isso aqui é igual a e elevado a menos alfa t, vamos escrever, ó, isso aqui é e elevado a menos alfa t. Vou abrir um colchete grandão aqui, e isso aqui vai ficar o quê? Igual a A1, vamos escrever o A1 aqui, ó, A1 que multiplica aquela exponencial. Só que a exponencial eu vou trocar por cosseno θ, vamos escrever aqui, ó, é um saco, né, mas não tem jeito, vai anotando no seu caderno. Isso aqui é cosseno θ, quem é o nosso θ? O θ é ômega d, fazer aqui, ó, ômega dt, mais j seno θ, quem é o θ? Θ tá aí bonitinho pra gente, né? Então, mais uma vez aqui, ó, ômega d vezes o tempo, perfeito. Deixa eu fechar aqui, tem mais um parênteses. E isso aqui mais ainda, vou colocar ali na linha de baixo para deixar mais organizado. Isso aqui ficou mais A2, exatamente a mesma coisa. Só que se a gente voltar ali em cima, quer ver? Deixa eu só voltar ali só para mostrar para vocês. Ficou um pouquinho ruim de enquadrar, mas não tem problema. A próxima exponencial, pessoal, é uma exponencial negativa, ó, complexa e negativa. É elevado a menos jθ, então é só a gente trocar o sinalzinho, conforme está mostrado ali na fórmula de Euler. Vou pegar essa expressão aqui, ó, cosseno de ômega dt mais j seno de ômega dt, vou colar esse cara aqui e vou trocar o sinal. Vou até colocar em destaque, vou colocar um vermelho aqui, só para destacar que a gente acabou de trocar o sinal. E pronto, está resolvido o nosso problema. Fecha o primeiro parênteses, depois fecha o colchetes, porque todo mundo está multiplicando a nossa exponencial negativa aqui, né, pessoal? O e elevado a menos alfa t está multiplicando todo mundo. E agora, pessoal, vamos fazer um cálculo de cabeça aqui, só para a gente economizar um pouquinho de tempo. Dá uma olhadinha, ó. Eu posso abrir o A1, ele está multiplicando os dois termos, não tá? Ele está multiplicando o cosseno de ômega dt e o mais j seno ali de ômega dt. Então ficou A1 cosseno mais J1 seno. Perfeito. Por outro lado, o A2 está fazendo exatamente a mesma coisa. Está multiplicando um cosseno e também o menos J seno. Tá vendo? Está multiplicando os dois termos. O que eu posso fazer? Eu posso colocar o cosseno em evidência e também o seno em evidência. Fazendo isso, já indo um pouquinho mais rápido, como é que vai ficar a nossa expressão aqui? Ó? Vai ficar assim, vai ficar e elevado a menos alfa t, vamos escrevê-la aqui embaixo, ó, e elevado a menos alfa t, que multiplica... Quais são os termos do cosseno? Vai ficar A1 mais A2, não é? Então tá aqui, ó, A1 mais A2. A1 mais A2 que multiplica o cosseno. Vamos fazer isso agora. Vamos escrever aqui, ó. Então ficou A1 mais A2. Deixa eu colocar o índice 2 bonitinho aqui, ó. Ficou assim, A1 mais A2 vezes o cosseno. Cosseno de quê, pessoal? Cosseno de ômega dt. Vamos escrever aqui, ó. Cosseno de ômega dt. E agora o seno, pessoal. Como é que ficou o seno? Aqui tem que tomar um certo cuidado, né? O seno, a gente pode colocar o sinalzinho, o sinal de mais em evidência. Vai ficar mais j, porque se você olhar aqui, ó, eu tenho mais j seno de ômega dt A1 e depois menos j seno de ômega dt A2. Fazendo essa breve multiplicação, posso colocar o j em evidência também. Vai ficar assim, ó, j que multiplica A1 menos A2. Vai escrevendo aí no seu caderno. Então é j que multiplica A1 menos A2. Deixa eu pegar, já copiar os termos aqui para a gente facilitar um pouquinho e a coisa não ficar tão cansativa, né? Eu sei que já tá, mas não tem muito jeito, né, pessoal? Ficou j que multiplica A1 menos A2, trocar o sinalzinho, j que multiplica A1 menos A2, que multiplica o seno, e agora sim, ó, é o seno de ômega dt. Tá aqui, seno de ômega dt. Beleza, aí tem que fechar a expressão, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar essa expressãozinha, jogá-la um pouquinho mais para a esquerda aqui da nossa tela e pronto. Eu acho que agora a gente fechou as expressões e tá aí, pessoal, calculada pra gente. Muito bem, espero que você tenha anotado e entendido. Se você não entendeu, não tem problema, é só deixar aí nos comentários. E agora a gente tem que começar a desenvolver um pouco mais essa expressão, começar a pensar um pouquinho nessa expressão, porque é agora que vai aparecer, né, vão aparecer aquelas constantes B1 e B2 que eu justifiquei, que eu mostrei para vocês lá no começo da nossa aula. E agora, pessoal, vamos fazer uma reflexão aqui, ó. Esse aqui é o nosso x de t, é a nossa solução. Para a gente, x de t vai ser uma tensão ou uma corrente. Aí a pergunta que eu te faço é, faz sentido essa tensão ou essa corrente ser um número complexo? É a pergunta que eu te faço. Não faz, né? Porque, pô, quando você vai medir lá no laboratório o x de t, você mede lá 10 volts, 50 volts,
3 amperes, 40 miliamperes, você mede um valor real, você mede um número real, você não mede um número complexo. E aí eu olho para essa expressão e começo a achar meio estranho. Por quê? Porque um pedaço dessa expressão aqui, ó, tá aparecendo lá um número complexo, não tá? Tem um J aqui, ó, tem um J atrapalhando a nossa vida. E aí eu tenho que apelar para a seguinte argumentação. Esse número total, vamos lá, vamos por tentativa e erro aqui, pessoal. Vamos minerando esse negócio. Esse número aqui total é um número real. Beleza. Qual que é a possibilidade, qual que é a única forma disso acontecer? Vamos começar. E elevado a menos αt é um número real. Tá? Não tem número complexo aí, não tem J aparecendo nessa expressão. Perfeito. Cosseno de ômega dt e seno de ômega dt também são números reais. Cosseno é um número que varia de menos 1 a 1 e seno também é um número que varia de menos 1 a 1. Então, aonde que está recaindo esse probleminha dos números complexos? E aí é simples, esse probleminha está recaindo nas constantes, pessoal. Essa que é a questão. E aí a pergunta que eu faço é, quem são as constantes A1 e A2? Tais que elas têm que ser ali números, não importa se são reais ou complexos, tais que a soma desses números, vamos olhar aqui agora, ó, a soma desses números, tá vendo aqui, ó, A1 mais A2 precisa ser um número real, porque se isso aí for um número real, essa parcela aqui, ó, que multiplica o cosseno, A1 mais A2 vezes um cosseno, vai dar um número real. Beleza. Então, A1 mais A2, ó, A1 mais A2 precisa ser um número real, não é? Por quê? Pela justificativa que eu acabei de falar para você. A1 mais A2 precisa ser um número real. A soma desses dois números, dessas duas constantes. E A1 menos A2? Essa que é a questão. Essa questão é muito legal e muito sutil, já puxando o gancho da aula passada sobre a revisão de números complexos. A1 menos A2 precisa ser um número imaginário puro, pessoal. Por que precisa ser um número imaginário puro? E aí a resposta é simples, porque isso aqui está multiplicando um J. Olha que legal, ó. J vezes um número imaginário puro. Vamos pensar que A1 menos A2 deu J3. Vamos pensar assim, ó, J3. Então isso aí fica J vezes J3. J vezes J3 é J ao quadrado 3. J ao quadrado 3 dá quanto? J ao quadrado é menos 1, então isso aqui ficou menos 3. E olha só que bacana, isso aí deu um número real. Qual que é a moral da história, pessoal? A1 menos A2, a diferença dessas duas constantes, necessariamente precisa ser um número imaginário puro. Então, ó, eu tenho duas constantes. A soma das constantes precisa ser um número real e a diferença entre essas duas constantes precisa ser um número imaginário puro. A pergunta que eu te faço é, quem são os números A1 e A2? De acordo com o que nós vimos na aula passada, A1 e A2 são complexos conjugados. Fechou? E agora, essa é uma interpretação bem interessante. E agora, o que eu vou fazer, pessoal? Ó, essa expressão está muito parecida com a expressão que eu apresentei para vocês lá no começo da nossa aula. Eu vou dizer aqui, ó, que a soma de A1 com A2 vale B1 e J que multiplica a diferença entre esses números complexos aí, A1 e A2, é a nossa constante B2. Tais que B1 e B2 são dois números reais. Então vejam que a gente meio que fechou tudo num pacote só, englobou aí e falou, não, tudo isso aqui vale B1 e B2. B1 e B2 são dois números reais, e aí, portanto, eu tenho uma soma de dois números reais aí, né? B1 cosseno mais B2 seno, ou menos B2 seno, aqui não importa. Eu tenho uma soma ou uma subtração, depende aí de números complexos, e no final das contas isso aí vai ser sempre um número real. Fechou? Número complexo, os números complexos eles foram meio que fechados no pacote, né? Virou uma caixa preta e no fim das contas vão dar números reais. Então tá tudo certo. E portanto, para a gente fechar aqui o nosso raciocínio, quem é x de t? Vamos escrever aqui, ó. Quem é o nosso x de t? X de t vale e elevado a menos αt, escrever aqui um pouquinho rápido, que multiplica, vamos escrever, ó, b1 vezes cosseno de ômega dt, então ficou cosseno de ômega dt, mais b2 ali, mais b2 vezes o seno de ômega dt. E aí eu acho que você entendeu, se não entendeu também não tem problema, é só deixar nos comentários. Ômega, da onde surgem, né? Da onde surgem, é isso que eu queria chegar com vocês. Ó. Acho que vocês talvez tenham entendido da onde surgem essas constantes B1 e B2. E aí a gente basicamente vai usar esses dois valores, tá, pessoal? Quando você calcular, fizer os cálculos lá na matemática, em circuitos elétricos, e calcular B1 e B2, a gente vai calcular dois números reais e vai esquecer que tem números complexos aí na jogada. E tá aí, pessoal, essa é a solução.
que modela lá, que satisfaz a equação diferencial de segunda ordem para o terceiro caso, que é o caso subamortecido. Tá bom? Então é isso, pessoal. Nessa aula nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Espero de verdade que você tenha curtido o conteúdo. Qualquer dúvida, mais uma vez aí, só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.